A história de Max em seu mundo insano marcou os anos 80 e toda a cultura pop, com alguns dos filmes mais fascinantes das últimas décadas. Mas quando o mundo não precisava de outro herói, Miller voltou, 36 anos depois da primeira vez que vimos o Interceptor V8 em um filme que marcaria também a sua década e demonstraria os quase 40 anos de experiência que o diretor acumulou. Estrada da Fúria é uma viagem de cores, movimento e ação, uma experiência única. Um filme que foi feito sem roteiro, mais ou menos. Um filme marcante e que merece ser explorado. Porque em meio de tanto caos, ação e explosões, Miller continuou a sua tendência de usar o apocalipse para falar sobre o presente. E eu acredito que muitos deixam essa parte temática de lado, ou então não a entendem. Estrada da Fúria foi um grande sucesso de público, crítica, bilheteria e premiação, o que é nada mais justo. É um dos filmes mais tecnicamente impressionantes da última década e também um dos mais memoráveis. Longe de ser perfeito, mas ainda assim um título incrível, e ele tem muito mais a oferecer do que as suas cenas de ação. Boas-vindas ao Central Pandora, hoje vamos pilotar o glorioso V8 pela Estrada da Fúria, e eu, Matheus, vou pessoalmente guiá-lo pelos portões do entretenimento de todas as galáxias. Em um momento de saturação de histórias e infantilização do cinema de ação, Estrada da Fúria foi um sopro de ar fresco, com praticamente todos seus efeitos práticos e uma perseguição brutal que não era vista desde 1981, em outro filme de Miller. Esse foi um longa de um fã da ação para fãs da ação, começando pela sua criação, que mostra o quão diferente esse filme é, não só dos seus antecessores, mas de quase todos os outros trabalhos para o cinema. Fury Road é uma história totalmente visual, suas imagens são mais importantes do que suas palavras, literalmente. Com um filme que almeja tanto uma experiência visual e visceral, é importante que toda sua produção tenha sido pensada nisso. Estrada da Fúria teve sim um roteiro, que foi escrito ainda com Mel Gibson considerado para o papel principal, e tinha algumas coisas bem curiosas, como o Immortan Joe ser azul por causa do tanto de sabão que ele usava para se limpar, e ele distribuir batatas e não água para os seus inferiores. Mas muita coisa mudou até a produção começar, e quando ela realmente começou, não era mais um roteiro que mapeava um filme, e sim imagens. Todo o filme, toda a cena, toda a posição de câmera e mudança de ângulo foram primeiro visualizados através de storyboards. É possível assistir o filme todo dessa forma, com tanto tempo para visualizar todos os seus conceitos, planejar cada arco, e com um dos maiores artistas da nona arte como co-criador, é claro que a Estrada da Fúria acabaria sendo uma das mais impressionantes obras visuais do século XXI, até o momento. Entendo quem não gosta dos seus exageros, mas como eu disse no segundo vídeo dessa série, Mad Max A Caçada Continua fez o que nenhum outro filme fez antes. Para aquela época, ele era considerado um grande exagero, até mesmo um grande absurdo. Estrada da Fúria não fez nada a não ser manter o legado dos seus antecessores. É o DNA da franquia, sempre desafiando os limites do cinema. Mas hoje a competição para o que é impressionante aumentou muito em relação aos anos 80, e por isso toda a adrenalina teve que ser ampliada para novos padrões. Mas mais uma vez, Miller se mostrou à frente da curva. A única coisa que me incomoda é que cada filme da franquia é diferente um do outro, explorando aspectos diferentes do fim do mundo. Estrada da Fúria é muito mais similar a Caçada Continua do que eu gostaria, mas talvez era hora de fazer algo similar depois de 30 anos. Como fã de efeitos práticos, Estrada da Fúria também é importante para essa arte específica. Estrada da Fúria tem bastante CGI, mas apenas onde é necessário, para correção de cor, aumento de cenário, dar um braço mecânico para Charlize Theron, criar uma tempestade e vários outros detalhes. Foram mais de 2.000 efeitos digitais usados e muita composição de camadas. Mas o principal, o que realmente importa, o que faz Mad Max é real. Os carros são reais, as batidas são reais, as explosões são reais. Na época, isso já era algo muito importante em meio a tantos filmes feitos só com tela verde. Hoje, o making-off é ainda mais fantástico, principalmente com como o CGI parece ser o foco principal das discussões sobre cinema atualmente. Mad Max 4 não usa CGI para substituir a realidade, apenas para deixá-la mais atraente e poder unir elementos reais em algo maior, com um uso brilhante de composição. Sempre que assistir esse filme, tenha em mente de que não estamos vendo pixels batendo em pixels, mas metal contra metal. São efeitos digitais
metais usados como ferramenta para exagerar o que é possível, juntar as peças de um quebra-cabeça de metal e explosões para uma obra única, equiparada apenas pelos seus antecessores. Temos a maior explosão de um caminhão já gravada, e a explosão é literalmente a maior explosão de um caminhão já gravada. Levou 15 anos para Estrada da Fúria ser feito, desde problemas de pré-produção até uma das produções mais complicadas da história de Hollywood, com tantos efeitos práticos no meio do deserto, um ambiente notoriamente difícil de ser gravado. Miller provou ser capaz de fazer o quase impossível mais uma vez. Eu recomendo muito você ver os bastidores de Estrada da Fúria, é uma história verdadeiramente incrível. You look amazing! You look amazing! Algo quase mágico em todos os filmes da franquia, que é algo particular da visão diretorial de Miller, é que o deserto, para ele, é uma tela branca, usando as cores em contraposto com o tom amarelo para sobressair suas histórias. A Caçada Continua faz isso com seus personagens coloridos e a Cúpula do Trovão faz isso com a sua Bartertown. E Estrada da Fúria eleva toda essa identidade visual para 11. Se alguns filmes provam que é possível combinar estilo e substância, Estrada da Fúria mostrou que é possível que o estilo seja um espetáculo. Outra característica é a sua estrutura, dividida em dois momentos distintos. A primeira metade, uma perseguição. A segunda, uma corrida. Toda a ação escala com o tempo, muda de cor, desacelera, mas está sempre em movimento. Mas o que está por baixo de toda essa ação? O que está por trás de toda a sua parte visual? Como ficou óbvio até esse ponto nessa nossa série, Miller é um mestre em contar histórias, algumas delas bem profundas. Basta ver a sua obra-prima, Happy Feet. E Estrada da Fúria não é diferente. Mas antes de tudo, Estrada da Fúria é uma sequência? Um reboot ou um remake? Sim. Lembra todo aquele lance que eu falei de que os filmes de Mad Max, com exceção do primeiro, são todos contos desse futuro distópico, narrados por alguém? Dessa vez essa moldura narrativa fica ainda mais interessante, já que ele está sendo narrado pelo próprio Max, que como o título já deixa bem claro desde 79, é louco. My name is Max. My world is fire and blood. Enquanto o filme faz homenagens a todos os outros, com algumas referências até bem obscuras, essas referências também entram nessa moldura narrativa. Por isso, enquanto ele conta a história, as suas lembranças do passado se misturam com as outras experiências em outros momentos. Um exemplo que eu acho brilhante, Max nunca encontra o Immortan Joe cara a cara. Então, já que Max está contando a história, faz sentido que ele descreva Joe, o imagine com o rosto de Toe Cutter, que é o maior vilão da sua vida, o monstro que tirou tudo que ele tinha, e agora ele vê esse rosto no outro tirano que ele está para enfrentar. Uma prova disso é que antes mesmo de saber da existência de Immortan, o protagonista o imaginava como sendo o assassino de Glory. Ele está misturando presente, passado e as suas histórias futuras. É por isso que não tem como encaixá-lo em uma linha do tempo. A única coisa que a gente sabe é que se passa depois do primeiro. E sobre o que é essa história que Max está nos contando? Sobre muitas coisas, na verdade, mas principalmente sobre poder. O personagem mais importante de Estrada da Fúria não é o Max, mas também não é Furiosa. O personagem mais importante, onde está todo o tema que Miller quis transmitir, é Immortan Joe. Provavelmente você já ouviu em algum lugar que Mad Max 4 é sobre uma sociedade patriarcal versus uma matriarcal. E não é bem verdade. Isso é algo que acontece sim em um determinado momento do filme e é parte da narrativa, mas é só a sua superfície. Mas primeiro e mais importante, a Estrada da Fúria é sobre poder. Mais especificamente, sobre como o poder corrompe. Immortan Joe, ou Joe Moore, segundo os quadrinhos, é o líder da Cidadela, um dos últimos locais onde a vida ainda prospera, onde ainda há água, e por controlar a água, ele controla a Terra Devastada. Ele tem sob seu comando também a Cidade da Gasolina e a Fazenda de Balas, o que o coloca como controlador dos 3 recursos mais importantes da Terra Desolada. Mas vale ressaltar que Immortan Joe, tal como Humongous, não é formado única e exclusivamente por intenções vilanescas desde o início. Immortan é um sobrevivente, e não só isso, ele quer restaurar o mundo antigo como ele era. Sim, é uma promessa cínica que o ajuda a manter a sua posição de poder, mas ele realmente está preocupado em salvar o futuro, em recuperar o que foi perdido. I am your Redeemer. It is by my hand you will rise from the ashes of this world. Mas é aí que entra o principal tema.
o poder corrompe. Quem tem poder só tem um medo: perder ele. É exatamente o conflito entre Aunt e Master Blaster em A Cúpula do Trovão. Apesar do nome, Immortan é na verdade não só mortal, mas quase moribundo, com o seu corpo literalmente apodrecendo. E ele sabe disso. Por isso ele é tão obcecado em produzir uma linhagem, um herdeiro com boa saúde para continuar o seu reinado, para passar o seu poder para o próximo. E para isso ele escravizou 5 mulheres e a tornou as suas noivas. Única e exclusivamente por satisfação pessoal? Não, por causa de um legado. Immortan era tão obcecado por uma prole saudável que o seu objetivo passou a superar a empatia com os seres humanos. Suas noivas agora eram apenas objetos de seu propósito, coisas. That's my child! My property! O mesmo acontece com os garotos de guerra. Immortan não os vê como humanos, mas apenas como armas que ele pode literalmente lançar contra o inimigo. Vidas desperdiçadas, como se não valessem mais do que um tijolo jogado contra um para-brisa. A referência aqui nesse ponto é clara e é uma observação sobre a natureza de muitas guerras, onde líderes jogaram humanos contra uma chuva de balas por objetivos egocêntricos. O filme não revela como Immortan Joe começou, e honestamente, saber dessa informação estraga a experiência. Ele pode ter começado com boas intenções, mas o seu amor pelo seu próprio poder e a sua imagem de uma divindade o corrompeu, o tornou o pior que a Terra desolada tem a oferecer. E todo o seu poder é possível porque as pessoas acreditam em Immortan. Ele se pintou como Deus guerreiro, como um imortal salvador do mundo. Nisso, Immortan conversa diretamente com o filme de 79. Fifi dizia que as pessoas precisavam acreditar em heróis novamente, e de certo modo ele estava certo. Cúpula do Trovão provou isso. Mas no quarto filme, Miller revisita esse assunto. E ele nos lembra que às vezes acreditar em heróis é uma forma de aceitarmos a tirania, que podemos estar acreditando nos heróis errados. Heróis que contam a sua própria história de grandeza, se pintam como mitos insuperáveis, como deuses. E isso é simbolizado diretamente em Immortan. Joe é um moribundo, com um pulmão fraco e pele destruída. Mas quando ele coloca sua armadura e a sua máscara, ele muda completamente. Ele se torna o maior mito da Terra desolada, o controlador do futuro, um símbolo de poder, de força. Como muitos grandes mitos heróicos, ele é só um homem, corrompido pelo próprio poder que conseguiu, corrompido pelo seu próprio medo de perder tudo isso. Immortan é tão vítima da sua própria tirania quanto é o carrasco, preso no seu próprio egocentrismo que tirou dele toda a sua humanidade. Esse é um tema recorrente em toda a franquia e faz dele um vilão fascinante. O fim da humanidade é o tema principal de todos os filmes. Temos um outro exemplo nesse mesmo. As Vuvaline assumem o papel de mocinhas durante a segunda metade do filme. Mas será? Miller não é maniqueísta, e elas também são vítimas do que aflige Immortan. Por exemplo, se Furiosa não fosse uma delas no passado, elas provavelmente teriam matado todos os protagonistas que estavam na máquina de guerra. O próprio filme destaca esse ponto. Killed everyone I ever met out here. Headshots, all of them, snap right in the medulla. Thought somehow you girls were above all that. Não existem heróis nessa história. Não existem heróis quando tudo o que sobrou é sobreviver. Sobreviver pela força. É preciso um grande esforço para recuperar a humanidade. É preciso ser louco para tentar ser humano nesse futuro. Estrada da Fúria lida com a objetificação, como retirar totalmente a humanidade de outra pessoa, seja vendo ele como inimigo ou como uma ferramenta. Mas o mais interessante é que ele fala como nós não perceberíamos que estamos sendo objetificados. Oh, what a day! What a lovely day! Muito se fala da objetificação das noivas de Immortan, e o que move a história é elas não quererem ser mais coisas. Mas sabe quem também é objetificado? Absolutamente todo mundo, principalmente os garotos de guerra. Os garotos de guerra estão exatamente na mesma posição que as noivas. Eles são apenas objetos para Immortan e para a Cidadela, soldados descartáveis que são mantidos por promessas vazias de glória no além-vida, dispostos a se matar por um falso deus que nem mesmo liga para eles, e para a glória do deus V8. By my deeds I honor him. V8. Os garotos de guerra são muito mais do que uma bucha de canhão para encher as mortes do filme. Eles são algumas das maiores vítimas desse futuro e cada uma de suas mortes é tida como algo sério, porque essa é exatamente a ideia de Miller, mostrar a inutilidade do sacrifício, da morte e da violência quando não percebemos que estamos sendo manipulados e usados. Miller trata a objetificação de um jeito que eu acredito nunca ter sido antes feito em um filme mainstream. Ele nos lembra que todos podem acabar sendo usados, e não só isso, mas que muitas vezes poderíamos concordar
concordar com isso em nome de nossas crenças em grandes líderes. Até mesmo uma das noivas tem o seu momento de dúvida. We were protected. He gave us the high life. What's wrong with that? E esse é um ponto muito importante. Não é porque alguém está em uma posição que para você é privilegiada que ela não está aprisionada, sendo usada, sendo um objeto. E ainda mais importante, não é porque você se sente um herói fazendo um sacrifício mítico que você também não está sendo usado, aprisionado. Estrada da Fúria é um filme muito mais antipolítico e anti-guerra do que sobre um lado versus o outro. É enxergarmos a nossa própria situação para despertarmos para o fato de que podemos estar entregando a nossa vida para falsos heróis, corrompidos pelos seus próprios egos. Quem aprende essa mensagem é Nux, que divide tela com Max e Furiosa e tem até um pouco do protagonismo na parte final. If I'm gonna die, I'm gonna die historic on the Fury Road. Como todos os outros garotos de guerra, Nux já está no caminho do Senhor Morte. Por isso, eles são chamados de meia-vida. E ele não quer nada mais do que morrer gloriosamente na Estrada da Fúria e andar nas estradas de Valhalla. Mas ele falha. 2 vezes. É só quando ele finalmente aceita que ele não é um garoto de guerra como Immortan queria que ele fosse, que ele acaba conhecendo Capable, a primeira pessoa a tratá-lo como humano, como alguém, uma pessoa de verdade e não uma das armas explosivas de Immortan. Mas o importante, no entanto, é o final. Se Nux, enquanto era visto apenas como um objeto, tivesse conseguido o que queria, morrer para a glória de Immortan, sabe o que ele teria alcançado? Nada. Por todos os testemunhem que vemos, um grito similar ao Banzai, tudo não passa apenas de sangue na estrada. Com Nux não seria diferente, ele logo seria esquecido, a não ser por um momento específico. Durante a perseguição final, Nux, realizando o sonho de dirigir a máquina de guerra, decide se sacrificar para fechar a passagem do Canyon, com um último... E aqui, com a pessoa que mais se importava com ele observando, ele se sacrifica. De todos os sacrifícios vazios que vimos em nome de Immortan, Nux é o único que faz um que realmente vale a pena, que realmente impacta o mundo de alguma forma. Um momento que mudou para sempre a vida dos protagonistas, do povo da Cidadela e seja lá de quantas mais pessoas nesse futuro. Estrada da Fúria não é contra sacrifícios, mas ele pergunta, quem realmente vai lembrar do seu? Você está se sacrificando pelas pessoas certas no fim de tudo? Nux é meu personagem favorito do filme, mas ele não é a estrela de Estrada da Fúria, porque a gente sabe muito bem quem é o personagem de destaque e a grande força heróica de Estrada da Fúria, né? Max. What do I call you? Does it matter? Muita gente diz que Furiosa roubou a cena, e sim, ela roubou, mas a personagem é escrita com importância igual à de Max. Max ainda é o foco de todo o filme. A culpa não é do roteiro, na verdade, esse é o filme que Max mais faz coisa. Ele explode muito mais coisa, derruba muito mais inimigos, e tem muito mais cenas de ação do que nos outros 3 filmes. É a versão mais explosiva do personagem. Quem diz que Max não faz nada nesse, eu sugiro tentar assistir o filme de olho aberto. Um outro momento que eu vi gente reclamar é quando Max não consegue acertar um tiro com um fuzil de precisão a centenas de metros no escuro, e Furiosa consegue. Mas me responde, quem seria o melhor atirador de precisão? Um piloto de perseguição que tem como arma principal a grande rainha das armas de curto alcance, ou alguém que nasceu e cresceu em uma tribo onde o principal método de combate é tiro à distância? É bem lógico. Protagonismo não significa que toda ação importante tem que ser feita pelo protagonista, mas sim que ele tem que mover a história, e Max faz exatamente isso. Ele é um pouco apagado porque o Tom Hardy não é um excelente Max como o Gibson foi, e quando você coloca ele do lado da Charlize Theron em um dos melhores papéis que ela fez até hoje, ele fica ainda mais apagado. Uma pena, porque aqui Max tem uma jornada realmente muito boa, e Hardy tem toda a fisicalidade necessária para um papel com tanta demanda, mas o que faltou foi um pouco de carisma nos momentos em que a ação acalma. Max é o foco do terceiro tema principal de Estrada da Fúria, que se o poder corrompe e podemos estar nos sacrificando por acreditar nos heróis errados, a solução para isso tudo é recuperar a sua humanidade. A versão de Hardy pode não ser o mais Max de todos, mas é o mais Mad. Vale lembrar que ele começa o filme comendo um lagarto do chão, quase como um animal. Ele mais grunhe do que fala baixo e abafado, sinais de quem está sofrendo de um grande trauma, sinais claros de insanidade. Max atingiu seu ponto mais baixo,
mais insano, menos humano, quase um animal selvagem. O objetivo dele é o de todo mundo nessa história, sobreviver e apenas isso. Dessa vez, Max está fugindo dos saqueadores da Terra Desolada e dos fantasmas do seu passado, de toda a dor que ele teve que suportar, e ele faz isso se desconectando totalmente da humanidade. Ele é novamente traumatizado por aqueles que ele não pôde salvar, e se distanciar se tornou a única solução. E ele segue assim até a maior parte do filme. Ele ajuda a Furiosa e os outros a fugir unicamente por sobrevivência. A mudança só vem quando os fantasmas o encontram. Furiosa e Max estão ambos fazendo a mesma coisa, fugindo do mundo que deu errado para eles. Mas Miller nos dá o problema e a solução. E a solução não é fugir. All right. This is your way home. Max não tem por que se arriscar mais, ele conseguiu o que precisava, mas sabia que Furiosa e os outros morreriam de sede se continuassem pelas planícies do silêncio. I guarantee you that 160 days ride that way. There's nothing but salt. E contra todo seu instinto de sobrevivência, pela memória dos que perdeu no passado, Max faz o certo e não só dá o plano melhor para eles, mas se compromete a ajudar. Sem Max, todos estariam mortos. That way, you know, we might be able to together come across some kind of redemption. E qual é o plano? Voltar para a Cidadela, enfrentar Joe de frente e tomar o mundo deles. Uma alegoria que se relaciona com a Cúpula do Trovão. Não podemos fugir de um mundo moribundo. Não podemos simplesmente deixar tudo que está errado para trás à procura de uma solução. Temos que enfrentar o problema de frente, se queremos melhorar algo. Temos o nosso mundo e só ele. Nós temos que lutar por ele. E sim, isso custa caro. Perdemos aqueles que amamos e vemos a face da destruição. Mas fugir do dever de ajudar o próximo, da empatia, da compaixão, é deixar de ser humano, é estar em um deserto infinito. Não podemos viver fugindo, e é o que Furiosa aprende com Max. Durante o filme, ele recupera sua humanidade. Esse momento Max. My name is Max. é importante porque ele está recuperando o seu nome. Ele não é mais o It's the man with no name! Ele é Max, um homem, um ser humano, e ele fez a coisa certa. De novo, talvez com sorte, podemos todos encontrar um pouco de Max dentro de nós quando tudo parecer perdido e a empatia parecer uma sombra distante. Coisa de louco. Max tem um desenvolvimento muito bom nesse filme. Ele faz algumas das coisas mais impressionantes em toda a franquia. O seu arco aqui é uma combinação de A Caçada Continua com Além da Cúpula do Trovão. Ainda é o nosso velho Max, mas realmente poderia ter sido um pouco melhor. E temos a coprotagonista, a que roubou a cena e foi uma das melhores adições à franquia, Furiosa e a sua busca por redenção. Se nos 3 títulos anteriores os vilões eram um espelho de Max, Furiosa muda essa dinâmica e é a representação do que Max deveria ser e um reflexo do seu passado. Ambos pessoas quebradas, ambos com passados sombrios e com seus fantasmas. Mas ao contrário dele, que se desligou totalmente do seu lado humano, ela tenta encontrar a redenção ao salvar as noivas de Immortan. Tal como Max, tudo é tirado dela e ela acaba sendo levada para as planícies do silêncio para tentar fugir. Mas como vimos anteriormente, Max sabe que esse é um plano suicida. Notou como ela está passando pela mesma coisa que ele passou nos primeiros filmes? Isso é um ponto fantástico, porque é a primeira vez que Max se depara com alguém que reflete o seu passado. É a primeira vez em que ele tem a oportunidade não só de se redimir como humano, mas ensinar outra pessoa o que ela deve fazer. Em A Caçada Continua e A Cúpula do Trovão, ele só aprende. Aqui, ele tem a oportunidade de ensinar. Se fosse um Max mais velho, essa seria uma passagem de tocha perfeita. A diferença é que Furiosa tem uma aura heróica desde o começo, disposta a se sacrificar pelas noivas e eventualmente até por Max. Furiosa é uma heroína do começo ao fim, mesmo que ela tenha que aprender a não fugir do seu mundo e lutar para melhorá-lo. Ela tem suas falhas, ela tem suas dificuldades, mas ao superar tudo isso, ela tem um final heróico, ao chegar na Cidadela e se tornar possivelmente a nova líder de todos. Mas até depois disso tudo, até depois dos créditos, Miller ainda nos diz algo sobre heróis. Sim, é um final triunfante. Mas o que vem depois? Em uma entrevista na New York Comic Con de 2020, Miller falou sobre o futuro dos heróis, baseado em Joseph Campbell, que descreveu a jornada do herói que Miller usou para criar Max. Campbell disse que a história comum é que o herói de hoje é o tirano de amanhã. O herói é o agente de mudança. Ele basicamente renuncia o interesse próprio para o bem comum. Campbell basicamente disse que você ama demais o que você construiu ou salvou. Você se agarra a isso. Você se torna o ortodoxo, você cria um dogma e basicamente tem que protegê-lo a todo custo. Isso tende a ser o ritmo das coisas. Miller então indica que Furiosa
poderia, para proteger tudo que ela salvou, se tornar também uma tirana, evitar que qualquer um ameace o que ela lutou tanto para salvar. Um exemplo claro disso na franquia é Aunt Entity. Ela é exatamente a mesma coisa, ela estava certa em proteger Bartertown, mas ela era uma vilã. Poderia a Furiosa se tornar o mesmo? Eu acho que ela é esperta demais para cair nessa armadilha. Ela basicamente viu isso acontecer com Immortan Joe. Eu acredito que ele passou pelo mesmo processo. Ele era provavelmente um personagem heróico em seu tempo. Furiosa é uma das maiores heroínas do cinema e merecidamente, mas Miller parece ser fascinado por explorar a visão dos heróis na arte e no mundo real. Ele nos lembra que heróis mudam, podem se tornar aquilo que destruíram e nem mesmo perceber, mas ao mesmo tempo ele nos fala que precisamos ser humanos melhores. Com isso, para mim, Estrada da Fúria, principalmente Furiosa, é um estudo brilhante, talvez o mais profundo, sobre a jornada do herói. Não apenas sobre a parte superficial de estrutura narrativa, mas sim sobre toda a mitologia do que é ter um status heróico, seus negativos e positivos, e por fim, que para sermos algo considerado como um herói, precisamos ser um todos os dias, não se apegar ao passado e principalmente não deixar de lado a humanidade. Precisamos ser como Max, como Furiosa, todos os dias, para que no futuro não nos tornemos Immortan. É fantástico o quanto Estrada da Fúria tem a nos contar, mesmo sem longos diálogos, sem grandes exposições, sem nenhum monólogo profundo, apenas com ação e nada mais do que ação. Com isso, para mim, ele é uma das maiores narrativas visuais da história da sétima arte, se a única, e que continua entregando ainda mais sempre que você reassiste. Sabe um momento que sempre me fascinou em A Caçada Continua? Esse. Get out! Better than your dog food. No! Pure protein. Minerals, vitamins. Foi aqui que eu percebi algo incrível sobre Mad Max. Estamos vendo a história de um homem e as pessoas a seu redor, mas todo mundo tem alguma história para contar. O que esse dado representava para esses Magma Crazy? O que era o colar de velas de ignição? Qual é a sua história? Estrada da Fúria pega esse elemento e o multiplica. E eu acho que é por isso que seus personagens são tão memoráveis, mesmo sem nenhuma explicação sobre eles. Esses pequenos detalhes visuais, que só foram possíveis por causa da genialidade de todo o departamento de arte e os desenhos de McCarthy, mostram um mundo muito mais rico do que a história que estamos apenas vivenciando. É fácil fazer um vilão e 3 personagens interessantes, mas se começarmos a analisar esses detalhes, vemos que há uma história infinita a ser contada, desde os carros até os detalhes de outros personagens, como o Comedor de Gente, que pelo nome e visual já conseguimos imaginar toda uma história, os filhos de Immortan e os equipamentos que eles usam para poder respirar. Praticamente todo personagem que vemos em Estrada da Fúria tem algum detalhe na sua roupa ou então no próprio nome que nos permite criar uma história muito mais profunda. Toda a franquia, a partir do primeiro, usa esse aspecto criativo para enriquecer o seu mundo. Até hoje, muitos se lembram de Humong Us por causa dos poucos detalhes que nos mostram uma história mais rica. E o mesmo acontece com Estrada da Fúria. As motos no Canyon, os buzzards, os corvos, são um exercício de imaginação. Miller não está apenas usando um deserto como uma tela em branco para contar a sua história. Ele também está nos dando alguns pincéis para criarmos a nossa própria, usando o filme que ele nos deu como tela. Estrada da Fúria é tanto um exercício passivo nesse universo, onde podemos observar o que foi criado, como é também um exercício de criatividade ativa, onde podemos ajudar nós mesmos a preencher as lacunas do resto desse mundo. Acho que boa parte do sucesso de Estrada da Fúria é que ele é uma extensão de tudo o que veio antes, arquétipos que já tinham sido vistos, temas que se correlacionam com tudo que foi falado anteriormente e a evolução da ação, usando os mesmos moldes do filme de 81. Como eu disse, ele não é perfeito, e tem alguns pontos onde a ação acalma que ele dá uma arrastada, mas ainda assim é um filme para fãs de Mad Max. Tudo que Miller criou desde 79 está aqui, a mesma atmosfera, as mesmas ideias, a mesma profundidade disfarçada de ação frenética e barulhenta. Estrada da Fúria não é pessoalmente o meu favorito dos 4. Durante essa retrospectiva, eu redescobri o quanto eu amo A Caçada Continua, mas eu reconheço que talvez ele seja o melhor. Ele é um filme poderoso em mais de um aspecto, não só no que a gente está vendo, mas também no que ele está tentando nos dizer. Ele renovou o interesse na franquia Mad Max e apresentou a Terra Desolada para uma nova geração que vai voltar a contar a lenda do guerreiro da estrada para aqueles que eles nascerão na Terra do Amanhã. Essa foi uma jornada um tanto longa pela Terra Desolada, mas finalmente chegamos no final. Finalmente vimos toda a história de Max Rokatansky. Ou será que não? Ainda falta uma última parada.